Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast, aqui dessa vez com uma galera lá do Canadá, pessoal da empresa Beer Toast Games, uma empresa de desenvolvimento de games formada por brasileiros. Hoje eu tenho aqui na minha companhia o Daniel Nascimento. Fala aí, Daniel, tudo certo? Olá, prazer. Temos aqui também o Guilherme Cunha, companheiro dele lá na empresa. Opa, beleza? E também eu vou citar aqui o Thiago Adamo, que por enquanto ainda não chegou, talvez ele chegue aí depois, mas é o terceiro integrante. Quase chegando. Beleza, se ele aparecer por aí, então ele começa a participar aí com a gente. Terceiro integrante aí do time. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí, falassem para o público quem vocês são, afinal de contas, e qual o trabalho que vocês desenvolvem. A gente vem tentando ajudar a cena de desenvolvimento de games no Brasil, especialmente, apesar de vocês não estarem aqui agora, vocês são brasileiros e conhecem bem os problemas nessa área por aqui, acredito eu. Então, vocês podem compartilhar um pouco da experiência de vocês aí com a gente, talvez agora começando pelo Daniel, se apresenta aí pro pessoal. Então, eu sou o Daniel, na internet sou mais conhecido como o Daniel SND, e eu venho fazendo joguinhos há mais ou menos 3 anos e meio, e eu faço tudo desde a arte até a programação, fora parte de áudio. Bacana. Você não é o sound designer, então, o Thiago, que é pelo que eu tenho aqui. A única coisa que eu não consigo fazer realmente é a parte de áudio. Fora isso, todo o resto eu tô cobrindo. Bacana. Você é de onde, exatamente, Daniel, do Brasil? Eu sou de Salvador, da Bahia, e vim para cá em 2011 para estudar animação 3D e efeitos visuais, depois acabei fazendo um mestrado em mídias digitais. Legal, legal. E o Guilherme aí, qual que é a sua função dentro lá da empresa? Bom, eu sou diferente do Daniel, que sabe fazer da programação até a arte, eu sou bem focado na programação mesmo. O meu background é em ciência da computação, então, esse é o meu forte. Legal, legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês chegaram até esse ponto de trabalharem com desenvolvimento de games, se essa é a atividade principal de vocês, vocês ainda trabalham como se fosse um hobby ou um segundo emprego, alguma coisa assim, e como é que os games se relacionam com vocês desde a infância, quem sabe? Eu sempre curti muito jogos, mas nunca tinha pensado que isso poderia se tornar uma profissão até eu vir para cá. Eu vim para cá inicialmente pensando, aqui para o Canadá, pensando em animação para TV. E depois que terminei o curso, que eu comecei a brincar de fazer mods para um jogo chamado Dungeon Defenders, eu acabei vendo que eu podia realmente utilizar esse conhecimento de 3D que eu tinha para poder fazer jogos. A partir daí comecei a aprender. Hoje em dia, eu estou vivendo só da Beer Toast Games mesmo. Eu trabalhei brevemente em uma empresa aqui do Canadá que trabalhava com jogos de realidade virtual e fiz alguns freelances para outras empresas de jogos também. Legal. A empresa de vocês, ela simplesmente faz games assim, ou vocês têm algum outro tipo de serviço que vocês oferecem para o público? A empresa ela é bem recente, ela surgiu agora em novembro com o The Box mesmo, e ela só faz jogos no momento, não tem nenhum outro propósito. Então, eu me juntei a Beer Toast tem pouco tempo, apesar de eu já conhecer o Daniel e o Thiago já há mais tempo, desde que eu cheguei aqui em Vancouver, né? A gente fez o mesmo curso de mestrado em mídias digitais, mas a minha ideia também foi bem similar, assim, desde criança sempre gostei muito de jogos e fui introduzido aos jogos muito cedo, jogos mais complexos, assim, que meus primos mais velhos jogavam, eu sempre gostei muito, assim, e imaginava como que seria, né, o desenvolvimento, trabalhar com isso. Aí eu decidi seguir na linha da ciência da computação, achando que eu ia aprender a fazer só joguinho. Aí, metade do caminho, eu falei assim, não vou aprender a fazer joguinho aqui não. Aí eu já comecei a fazer uns protótipos, né, fazendo uns projetos extracurriculares. E logo depois de formar, eu já comecei a procurar emprego na área de jogos, e acabei
caindo aqui em Vancouver para me especializar um pouco mais e acho encontrar um mercado, uma indústria um pouquinho mais forte de jogos, né? Com mais oportunidades. A gente se conheceu no Canadá, né? Eu terminei o mestrado e aí eu entrei comecei a fazer um estágio na empresa de desenvolvimento de jogos mobile. E depois de um ano, mais ou menos, infelizmente, essa empresa acabou fechando e o Daniel estava encerrando um projeto e falou assim, cara, eu tô terminando um projeto aí, querendo começar um novo, às vezes é uma boa oportunidade para a gente juntar forças. A gente sempre quis fazer um projeto junto, desde o tempo do mestrado. No mestrado a gente fez alguns juntos, né? Sim, mas mais voltado para um lançamento comercial, não um produto comercial. E aí a gente acabou juntando aí, estamos firmes e fortes. É legal ver que vocês conseguiram atingir aí o objetivo de vocês. E eu gostaria de saber agora sobre a criação da empresa. Por que Beating Toast Games aí, o nome? Nossa. E da onde que saiu a inspiração aí, de repente, né? Que sempre geram umas boas histórias. Quem que quer se habilitar aí para contar a origem do negócio? Bom, eu não sei se tem uma história tão boa assim quanto o Beating Toast. Então a gente estava nesse trabalho aí de lançar um novo projeto, né? Seria o Space Cats. No momento até a gente estava planejando em fazer um jogo desktop. Mas bem, enfim, a gente precisava de um nome de empresa, a gente precisava, né, porque para você ser um parceiro da Steam e lançar os jogos, você precisa de ter a sua própria empresa. E a gente começou a pensar e, apesar da gente ser brasileiro, a gente achava meio complicado botar um nome em português, né, porque é difícil de falar, você fala que os estrangeiros não conseguem escrever. E a gente foi pensando e julgando tudo, e sempre que surgiu uma ideia, a gente mandava uma mensagem para o outro e quase nada prestava. Irmão Esmeralda. Irmão Esmeralda, inclusive, foi o segundo melhor. Que era? Irmão Esmeralda? Irmão Esmeralda. A gente pegou um aplicativozinho que pegava duas palavras aleatórias de português e juntava para tentar fazer algum nome. De repente saiu Irmão Esmeralda. E quase ficou. Então você tá um nível bem acima. Aí, e tudo que a gente falava soava meio estranho, ficava meio ruim. Aí, do nada, soltou já cansado, né, falando qualquer coisa, saiu um Beating Toast e caiu na graça aí de todo mundo. E pouco tempo depois apareceu um logo também, e acho que meio que a empresa teve uma marca e uma identidade e todo mundo gostou. O Beating Toast, na verdade, foi uma sugestão de nave para o jogo. Sim, teve isso também, Foi uma sugestão da Ashley. Ela sugeriu fazer uma nave que seria uma Beating Toast para os gatos. Porque os gatos no jogo, eles andam em cima de queijo, de pizza, de burrito, de um bocado de coisa. Você devia ter contado a história, Daniel. Você lembra mais que eu. Eu achei que você sabia dessa parte. Não, eu tinha esqueci. Nossa, sacanagem. Então, pra quem não tá ligado e que tá ouvindo, vocês estão falando do Space Cat with Lasers, né? É esse Space jogo. Cats with Lasers. With Lasers é bem Orkut, né? Eu ainda lembro das comunidades que tinha lá, era qualquer coisa with Lasers. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para os games que estão na Steam aí do pessoal da Beating Toast, vocês podem olhar. Inclusive, provavelmente, se vocês verem os trailers que eles colocaram lá, as imagens e tal, a descrição, vocês vão entender um pouco melhor sobre o que ele tá falando aí do Space Cats, porque o nome é pra lá de sugestivo, né? Fica na imaginação da pessoa. Aliás, me explica aí, o que é esse Space Cats? O que eu tenho que fazer no jogo? Ele é um game para jogar com o HTC Vive, né? O óculos de realidade virtual. Ou o Oculus Rift, um dos dois. A Space Cats foi uma ideia que surgiu quando o Daniel fez um jogo online pra gente testar. Ele quis testar, fazer um Asteroids online.
E aí a gente tinha conversado e ele falou, pô, cara, vou colocar esse jogo pra Greenlight. Eu falei, não, mas essa ideia é muito, muito simples, né, cara? Aí ele falou, então me dá outra ideia melhor. Aí a gente começou a fazer um brainstorm, a falar de coisas. E aí a gente foi, ele falou, queria fazer um jogo com gatos. Aí eu falei, não, tem que ser gatos espaciais. E a gente acabou juntos ali chegando na ideia do Space Cats with Lasers. São gatos que voam no espaço, soltam raios pelo olho e voam em cima de coisas coisas assim bizarras, tipo um burrito, um queijo, um sintetizador, até para aquele meme do Cats with Synthesizers, né? E antes dessa ideia, depois que a gente teve essa ideia, a gente conversou, o Daniel lembrou que ele tinha feito um jogo, acho que de teste também, com uma parada meio bizarra dessa, né, Daniel? Uhum. Sim, né? Muito tempo atrás, era um joguinho meio Flappy Bird, que você controlava em 2D um gato flutuando pelo espaço. E aí... Mas vem cá, qual a fascinação pelos gatos e pelo espaço? Cara, tem uma série de memes que são os Space Cats with Synthesizers e outras coisas. Cats with Synthesizers. Que são pequenos GIFs com gatos no espaço voando em cima de coisas. Achei muito engraçado, ficou rindo feito bobo dessas coisas. Então, quando a gente estava tentando pensar em um jogo engraçado, a gente pensou nisso. É curioso que o ano passado, ano retrasado, na verdade, eu estive em Vancouver. E aí a gente foi numa loja, tava eu e o Daniel numa loja, e tinha um cachecol de um gato voando no espaço lá, né? E, sei lá, mas não foi nem por isso, a gente lembrou depois que a gente teve essa ideia, e aí o Daniel começou a desenvolver essa ideia, aí o Gui entrou também e desenvolveram. A gente ia fazer o jogo só para desktop, mas ia fazer um jogo para desktop e para VR, e aí a versão de VR ficou mais legal, e aí aconteceu. Foi um processo esse pivô também de desktop para VR. Inicialmente era só desktop, a gente resolveu fazer um pivô para incluir VR, só que a versão de VR ficou tão legal que a gente acabou meio que deixando o desktop de lado e seguindo só com a VR por um tempo. Acho que o Gui pode falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? Porque a gente estava conversando antes, né, o Oculus ou então o HTC Vive, eles precisam de máquinas muito poderosas, né? Poucas pessoas têm acesso. Então a gente sempre quis fazer um jogo que ele não te limitasse, né? Ele fosse disponível para qualquer um que quisesse jogar. Aí a gente tinha essa ideia de fazer os dois, só que fazer jogo principalmente indie, né? Você tem o direito e o dever de ser muito dinâmico. Então você tem que seguir as pistas e ver o que está dando certo e nas iterações você vai seguindo no caminho que o jogo fica mais divertido ou que tem mais potencial. Aí a gente acabou de pivô em pivô, de jogo 2D para 3D para VR, acabou terminando aí no Space Cats with Lasers VR, que é esse jogo de arcade dos gatos malucos atirando em ratos nos inimigos que são uns ratinhos com superpoderes e ficou bem legal, realmente. O Stephen Hawking aprova, provavelmente, né? É muito complicado desenvolver para VR, é mais difícil que desenvolver para uma plataforma mobile, para desktop ou para console, alguma coisa assim. E também, complementando, quero ouvir a opinião dos três, aí, se for o caso, até vocês realmente acham que VR é o futuro dos games? Então, eu não acho que seja mais difícil desenvolver para VR. Principalmente agora que a gente tem todas essas tools, né, as engines que exportam, sei lá, Unity exporta para 30 plataformas diferentes, para todos os óculos de realidade virtual praticamente, e os drivers estão, né, o OpenVR aí te possibilita desenvolver tanto para óculos quanto para Vive. Então tá ficando uma coisa assim bem facilitada. A única diferença, o único problema é que é muito diferente. O jogo para VR, ele é um jogo diferente desde a concepção
você tem que já pensar que você está num outro ambiente, você está desenvolvendo, igual para smartphone, para computador, né? Você tem meios de interagir com um dispositivo diferente. Então, o VR é tipo isso em esteroides. Você tem que pensar numa ideia que vai funcionar com o tipo de controle, com o tipo de movimentação que você tem. Mas em questão de dificuldade e desenvolvimento, eu diria que não tem muito mais, essa é a minha opinião. É por isso, então, que talvez hoje em dia a gente tenha muitos games em VR que são relativamente simples, se comparados aos digamos, de plataforma comum. Não. A questão da interatividade, assim, ou tem algum outro motivo? Bom, o VR eu acho ainda... Vai lá, Thiago. Não, pode falar, depois eu falo. Porque o VR ainda é muito novo, né? E até pouco tempo atrás, a gente ainda estava tendo problemas muito simples de por exemplo, dos jogadores sentirem náusea mesmo, problemas físicos, né? E o VR é muito... Só agora que ele está conseguindo realmente... As pessoas estão ainda aprendendo a fazer jogo para VR. O que você pode, o que você não pode fazer. Até onde você pode puxar esse limite. E aí o hardware muda e você abrem-se novas portas. Então ainda é uma coisa muito, muito nova e que ninguém sabe muito como fazer direito, tá todo mundo experimentando, e acho que daí que surgem os jogos mais simples, né, porque tá todo mundo tentando entender como utilizar essa tecnologia da melhor maneira. Mas com certeza tem jogos aí grandes sendo desenvolvidos pelas grandes empresas aí que vão... Já tem vários, né, o Batman... Fallout 4 aí. tá sendo feito para VR também. Complexos que eu vi, eu acho, né, que usam a tecnologia. Talvez o maior problema deles é algo que você falou antes, que é uma coisa que ainda não é tão acessível ao público, então é mais uma galera entusiasta e que tem o dinheiro ali para investir em comprar um equipamento desse tipo e ter um PC potente e tal. O que você acha aí, Thiago, a respeito do assunto? Bom, eu estive experimentando VR, experimentei o óculos há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, e experimentei nosso jogo recentemente aí. Aqui em São Paulo tem um lugar que dá para você jogar VR lá, você pode escolher o device e jogar. E eu percebi que é uma experiência que ainda... Primeiro que ela não vai substituir nunca você sentar e jogar, a menos que existam jogos com esse viés, mas a maioria dos jogos com viés de VR hoje não são jogos para você ficar horas jogando. Não dá para você ficar 4 horas jogando um jogo de VR. Pelo menos essa é minha opinião. Ficar 4 horas seguidas jogando um jogo em VR. Primeiro porque o óculos é pesado. Eu não vi esse óculos Rift novo. O Daniel pode me confirmar e o Gui também. Mas o Vive eu senti peso. O PlayStation VR é pesado, um pouquinho menos pesado, mas é pior também, uma experiência pior do que a do Vive e a do Oculus. E o óculos também não é nada... o óculos não é nada leve também. Os primeiros óculos não eram nada leves. Então não dá pra você ficar com aquele troço na cabeça por horas. Eu, pelo menos, não me sentiria... Eu não ia sentir isso de forma confortável. Segundo, a gente não tem muita base instalada. Como a gente não tem muita base instalada, as empresas não vão investir muita grana para isso. Acho que a gente, mesmo como desenvolvedores menores, assim, a gente não vai investir massivamente numa plataforma que claramente dá menos retorno. Não tem como comparar. A gente tem uma base instalada em desktop, em console, e tem uma outra base instalada em VR. Verdade. Então, eu acho que esses são os problemas que as empresas que desenvolvem os óculos vão ter que lidar no futuro. Hoje o VR é uma experiência assim, é uma coisa for fun arcade. Você joga lá 10 minutos, meia hora e ok. Então, ela não atinge todos os tipos de gamers. Mesmo se fosse barato. Entendi, bacana. Seria semelhante a uma experiência, sei lá, com o Kinect, por exemplo. Você não joga muito tempo ele aí e as experiências ainda estão dentro de uma certa limitação, que até mesmo você ter o espaço, né, para poder usar o VR e tal.
Alguns jogos você pode jogar sentado com o controle, mas tem alguns que levam em consideração todo o movimento do seu corpo e usam outros sensores e tal. Aí você precisa de uma sala. Talvez comecem a existir, igual esse espaço que você falou em São Paulo, uma espécie de fliperama e de VR, onde você vai ter espaço só para poder jogar esses games aí por um tempo e depois... Com certeza, faz sentido. Eu nem sei se o Daniel falou isso no podcast, mas o VR pode ser aplicado para experiências, tipo, uma empresa fazer alguma coisa. O Daniel teve uma das experiências VR que eles fizeram. O Guilherme também estava junto nesse projeto? A gente conseguiu exibir essa experiência em alguns lugares e ficou bem interessante até. A gente exibiu no Vancouver International Film Festival, junto com outras experiências como o Cirque du Soleil, e tinha lá o Jurassic Park também, tinha uns projetos bem legais. E em outros eventos aqui em Vancouver também. Se vocês pudessem, aquela pergunta assim de colocar o cara meio que na fogueira, ó. Se vocês pudessem nomear aí, qual que vocês acham que é o óculos VR mais interessante ou melhor de hoje em dia? Cara, os dois têm pontos positivos e negativos. Eu gosto muito mais visualmente do visual do óculos, mas eu amo o room scale do Vive. E o Guilherme, eu sou de uma opinião bem similar também. Eu tive acesso ao óculos versão de consumidor há pouco tempo, não cheguei a usar ele por muito tempo, mas é claro e assim, quando você coloca o óculos, você já tem é muito mais nítido que o Vive ele é meio borrado. Então, assim, de nitidez, de resolução, fidelidade, eu acho que o óculos aí tá dando um pau, mas realmente o Vive te possibilita uns gameplays que o óculos não vai conseguir. Isso de você conseguir andar e agachar, ir para um lado e para o outro, realmente abre portas muito interessantes assim, para jogo. E, na verdade, também o óculos também tem um outro fator aí bem legal dos novos controles, né, que eles fizeram, que ele está com um controle muito bacana. Bem interessante também. E acho que o Daniel botou certo. Os dois são bons competidores e não consigo ver assim, um vitorioso. Mas claramente existe o derrotado, né, que é o PlayStation VR. O PlayStation a gente nem comentou. Eu diria que é. O PlayStation VR, a resolução dele é triste. O que vocês falariam? Não sei como é que está repercutindo aí fora do país, talvez, o Microsoft HoloLens. Tá embrionário ainda, mas vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito dele? Eu vi aqui no Brasil, eu testei. Eu nunca testei, não sei nada. Unite do ano passado, um evento da desenvolvedores de Unity. Achei bem legal, assim, bem bacana, mas sei lá, não tem muita aplicação ainda, né? Ninguém não conseguiram definir se o HoloLens vai ser um óculos para home, assim, para você usar ele com realidade misturada, assim, você projetar uma tela na sala, por exemplo, ou se vai usar para jogos. Nem a Microsoft mesmo ainda tem um pensamento voltado para isso. Nesse mesmo evento que mostraram o HoloLens, tinha um cara da Microsoft, eu perguntei para ele falou, então, o HoloLens é uma parada meio experimental ainda, né? Bem experimental, não tem... Acho que eles não têm ainda... não tem ainda horizonte de como eles vão aproximar isso de um consumidor final. Eu enxerguei ele meio que um competidor para o Google Glass, assim. Talvez ele ficasse nesse meio... Eu acho que seria quase que um device, como um smartphone que você pudesse carregar. Ele não teria só a finalidade para entretenimento, alguma coisa assim. Mas eles são muito bons de marketing, né? Então, toda a propaganda que você for ver do HoloLens aí vai parecer um negócio mágico, literalmente. Sim, mas fenomenal, né? Tá engatinhando ainda o negócio. Mas é bom saber aí que vocês estão ligados nisso aí. E foi muito bacana saber também essas curiosidades a respeito de VR, que é algo que está despontando. Eu, por exemplo, acho que o VR ele vai ser aplicado provavelmente nos cinemas no futuro. Hoje em dia você já tem micro experiências mais simples que você roda com aqueles óculos, que você adapta o smartphone e tal, tem o giroscópio, aí você consegue ver o trailer do filme.
Daqui a pouco vai ter uma sala de cinema só com óculos VR, ao invés de óculos 3D, aí, né, aquelas salas para você imergir no filme como um todo. Eu concordo com você, eu acho que no final das contas esses dispositivos vão acabar sendo utilizados por empresas mesmo, ou de arquitetura, ou fliperama, mas dificilmente isso aí vai ser, assim, minha opinião, pessoas vão ter isso em casa. Então vai ser explorado por esses serviços mesmo, e acho que é aí que o VR vai se encontrar no final das contas. Mas eu acredito que seja por aí mesmo o caminho. Vocês têm outros games também, então vamos falar deles um pouco também. A gente falou aí sobre o Space Cats with Lasers, que usa VR aí, tá na Steam, tem o link aí na descrição, como eu falei. Mas vocês também têm o Rocket Fist e o Water Box, que são dois games aí com uma pegada um pouco diferente, que eu inclusive pretendo trazer gameplays aí para o canal para vocês conhecerem. Inclusive, quero agradecer ao Daniel pelas keys aí que ele me cedeu para poder testar os games. Eles têm versão para Linux também. E aí eu quero aproveitar o gancho, já que o público aqui do canal, muitos deles são interessados no assunto. O Thiago tinha comentado antes sobre as bases instaladas, né, de console, desktop e o VR que era menor, e que não valeria tanto a pena fazer esse investimento nessas plataformas menores, ou investir com mais calma. E a gente sabe que o Linux ainda está engatinhando no mercado desktop para games. Nos outros mercados já está mais avançado, tipo o Android, por exemplo, né? E o que fez vocês fazerem um port, uma versão dos games que vocês lançaram para Linux também? E se já está mais fácil desenvolver games para Linux, ou multiplataformas, no caso, para Windows, Mac e tal? E o que vocês podem falar a respeito dos games? Vocês podem descrever um pouco como eles funcionam, lembrando que os links também para esses estão na descrição. Então, o Rocket Fish, ele é um jogo de queimada entre robôs. Ele é bem focado no local multiplayer, mas ele também tem uma versão single player com uma história bem simplesinha e uns 4 a 5 chefões. E ele é bem na pegada do Bomberman, que a gente jogava antigamente quando era criança, no sofá com os amigos. É um jogo bem pra você jogar multiplayer local com o pessoal em distância de soco, né? O Wonderbox já ele é um online multiplayer que lembra mais um hide and seek que tem até no Minecraft misturado com Counter-Strike. Tem até um box cutter, ao invés de você usar a faquinha, você usa o box cutter, você pode correr mais rápido, como era no Counter-Strike. Você é uma caixa num ambiente cheio de outras caixas. E algumas dessas caixas são inimigos, outros jogadores como você, e outras são somente cenário. Você não sabe quem é quem, a menos que elas estejam se movendo. Então dá pra você meio que se esconder e esperar o momento certo de poder atacar quem tá passando. É uma proposta muito louca, né? Eu tava jogando um pouquinho antes, enquanto a gente tava fazendo o aquecimento aqui pro cast, mas realmente é uma proposta diferente. E vocês conseguiram um relativo sucesso com esses games aí? Já tem bastante gente que adquiriu, muitos downloads, como é que anda? O Rocket Fish foi um pouquinho menos. O Rocket Fish, ele teve um número muito menor de downloads, mas ele teve muito sucesso, assim, do pessoal comentar, e vídeos no YouTube também, teve alguns vídeos no YouTube bacanas. A gente teve exibindo ele lá na GDC, na booth do Xbox. A gente exibiu ele na BGS aí no Brasil. A gente exibiu ele em eventos ali próximos a PAX. No Big. Certo? A gente exibiu no Big. Então, ele acabou tendo Gamepolitan. Ele acabou tendo certo sucesso, mas não realmente um sucesso comercial, assim. Mais recentemente, ele teve também no pack da nuvem, no Super BR Bundle. Já o Wonderbox, ele foi um grande sucesso comercial, e ele que tá podendo manter, assim, eu e o Thiago trabalhando tempo integral com jogos, e se tudo der certo, o Guilherme também em breve. Oi? Não, mais você do que eu. Eu tenho outra coisa que me mantém também, que é a minha empresa de treinamento na área de áudio para games, mas realmente o Wonderbox foi decisivo. O Wonderbox é o nosso grande sucesso até então. Pô, legal ver que foi alcançado essas metas aí através de um jogo que me parece relativamente simples de jogar, né? Eu
não tem muito que você aprender. Se você jogou qualquer game de, sei lá, de tiro alguma vez na vida, você já pega a manha rapidinho. Né? Pô, legal. O Otherbox tem uma parada bem interessante, né? Porque ele, desde o primeiro momento que o Daniel postou o jogo e não foi na Steam, ele foi criado numa Game Jam, que é um evento onde as pessoas se juntam para fazer jogos sem inicialmente um fim lucrativo, né? A gente participou de uma jam de 9 dias. Aí o Daniel, quando postou esse jogo a primeira vez no itch.io, que é um lugar onde as pessoas postam jogos grátis, ou pode tem até gente que vende jogo lá, mas não é o core da plataforma esse, né? E as pessoas começaram mesmo o jogo estando de graça, as pessoas começaram a dar dinheiro. Porque normalmente fica de graça nesse modelo, né? Pague quanto você quiser, né? E aí, Daniel, a gente tá conversando, comentando, já tinham surgido algumas streams, já tinham surgido vídeos no YouTube do Otherbox, e aí a gente, sei lá, decidiu botar um greenlight. Aí, em 7 dias ele ficou greenlit, né? Ele recebeu o sinal verde da Steam. Aí lançou o jogo, assim, um mês depois, Daniel, de quando a gente fez a jam? Foram 29 dias desde o dia de início da jam. Então o jogo inteiro, da concepção, do brainstorm ao lançamento, foram 29 dias. E explodiu, assim, começou a ficar viral pra caramba, muitos youtubers jogaram, e o cume, né, dessa viralidade aí foi quando o PewDiePie jogou com o Markiplier, com como chama, Jacksepticeye jogou junto com eles jogaram todos juntos, cada um fez um vídeo pro seu próprio canal, e aí ficou viral. Mas antes do PewDiePie jogar, já tinha muito youtuber fazendo o jogo, fazendo vídeo do jogo, e a gente tava indo muito bem também. Desde o início o jogo foi muito bem. Sim, eu tô vendo aqui a página do game na Steam agora e tá ali as avaliações sempre muito positivas. Aqui tem 375 análises no momento e tá no set aí de muito positivas. Então, parabéns aí pela conquista, cara. Isso daí é sensacional. Obrigado. E fazendo a pergunta novamente, a que eu tinha feito antes, por que resolver fazer para Linux também? Cara, a gente estava tentando atingir, né, o maior número de pessoas. Teve muitos pedidos também quando a gente estava no Greenlight, muita gente, tipo, pô, não vai ter para Linux e tal. A gente pensou assim sobre isso e resolveu adicionar. É um pouquinho complicado, porque no momento eu não tenho nenhuma máquina com Linux para testar, e até o Rocket Fish, algum dos updates acabou quebrando o suporte a Linux, que eu tô tentando resolver isso agora. E eu nem fiquei sabendo até alguém de fato me avisar, que no caso foi você. E agora tô vendo aqui como é que eu vou poder fazer para fazer o debug desse problema, né? Sim, eu vejo que o pessoal às vezes ainda tem um certo receio em apoiar a plataforma e tal, que é algo que a Valve resolveu fazer abertamente, né? Vocês acham que é interessante que haja essa competitividade entre plataformas, assim? Você acha que o mercado tem a ganhar? Então, para o desenvolvedor, não faz tanto sentido colocar tempo para apoiar o Linux, porque é uma plataforma que tem muito, muito menos jogadores do que as outras, e é mais uma plataforma para você ter que testar e ter certeza que está tudo funcionando. Então, você está adicionando tempo de produção ali do jogo para algo que poucos jogadores vão ter acesso. Mas é isso, você tem que fazer essa escolha de se vale a pena para você, por outros motivos não comerciais, você dar esse suporte. Eu acho que a competitividade, de qualquer maneira, ela é sempre positiva, né? A competitividade faz com que todo mundo tenha que avançar para frente. Então, acho que apesar de não ser no momento, igual o Daniel falou, gastar um tempo aí valioso, que podia ser de mais features ou de um jogo mais polido, acabar gastando esse tempo para o Linux, que não vai ter um retorno tão legal. Acho que, no final das contas, a base vai acabar mudando, né? Vai aumentando e um dia isso vai ser mais fácil fazer essa decisão, né? Vai valer mais a pena
o desenvolvedor focar em Linux também. No momento, no Otherbox, a porcentagem de jogadores do Linux é 0,77%. Pouquíssimo, né? Quantos Exatamente. jogadores tem, mais ou menos? A gente não pode falar por causa do Steam. Faz parte da NDA do Steam. De 0 a 1 milhão, então, tá aí, né? Mais ou menos nessa faixa. E Tem um o game site pra... que tenta fazer um chute desse número. Nesse site que tenta fazer um chute desse número, tá dizendo que é entre 44 mil e 50 mil. Dá pra ter uma ideia aí, mais ou menos, né? Do sucesso que foi o jogo. E a versão para Mac também fica mais ou menos no mesmo barco? Quantos usuários de Mac jogam ele? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, que eu peguei o número e calculei na regra de 3. Daniel faz tudo. Olha aí. 3. Adoro a regra de 3. Aquelas coisas que você aprende no segundo grau aí já. O Mac tá Quantos 5%, já tá uma porcentagem melhor. Já é um valor mais... uma das coisas que eu falo muito aqui no canal, porque eu costumo trazer os games que são lançados para Linux aí. Então, recentemente eu mostrei alguns títulos que são grandes, que as empresas, os estúdios gigantescos, assim, acabaram portando e lançando. Por exemplo, o Deus Ex, Mankind Divided, aí, que saiu não faz tanto. E uma das coisas que o pessoal questiona, às vezes, normalmente quem não é da comunidade Linux mas jogo para plataforma, assim, no Windows já roda tão bem. No caso do Deus Ex, nem no Windows, né? Mas por que não focar apenas em uma para melhorar alguma coisa assim? E uma das coisas que eu costumo falar para o pessoal é que deixar o monopólio de qualquer coisa para uma empresa nunca é bom, independente da empresa. Não é porque é a Microsoft, poderia ser qualquer outra. É do mesmo jeito com a Google e o Android. Talvez uma concorrência maior, se o Windows Phone subisse mais, seria bom para todo mundo. O que eu falo, pessoal, assim, se a gente tiver games de qualidade no Linux, você acaba de ganhar uma plataforma que é grátis, que é segura, que tem muitas opções para você e que você vai poder utilizar sem precisar pagar nada. Em vez de gastar o valor lá com a licença do software e tal, você pode gastar todo esse valor em games na Steam, por exemplo. Eu acho que todos têm a ganhar, assim. Então, a gente coloca, digamos, na vanguarda desse pessoal que está tentando promover o crescimento da plataforma e por interesse da comunidade gamer, eu diria. Assim, as coisas mudaram bastante. No último ano, a gente teve muitos lançamentos na Steam. O Linux não tinha Steam há 3 anos atrás, praticamente. Agora já tem aí cerca de 40% do catálogo da Steam. Então, cresceu de maneira assim, assombrosa. E eu gostaria de saber de vocês mais algumas coisas aí, agora mudando um pouquinho de assunto, sobre a vida de quem trabalha com games, né? Vocês não chegaram a tentar trabalhar com isso aqui no Brasil, pelo que eu vi, pelo menos não da mesma forma como eu moro no Brasil, tá? E eu trabalho no Brasil também, tá? Thiago ainda então, mora no Brasil. Ainda. Tá pretendendo sair, Thiago? Já tá agendado. Tá previsto, não agendado ainda, mas previsto. Tá mas ótimo. Eu moro no Brasil e eu vivo fortemente o mercado de games aqui no Brasil. Eu sou super ativo nos eventos, eu palestro neles, todos os eventos de games, eu conheço todos os desenvolvedores, estava falando da Quiris, eu os conheço, né? E inclusive legal. Até dando uma opinião sobre eles, eles apostaram em celular. Eles fizeram durante mais de 5 anos Adver Games, então eles recebiam para fazer os jogos, né? É muito mais simples você fazer um jogo e a partir de agora, eu e o Daniel, a gente meio que sabe disso, porque a gente está vivendo isso agora, é muito mais fácil você partir para um projeto de jogo que vai ter um risco de dar errado com alguma grana guardada, né? E a Quiris só foi apostar na primeira IP dela própria, que foi o Horizon Chase, quando eles já tinham lançado mais de, 10 jogos com empresas como Coca-Cola, os últimos Cartoon Network, tanto que o Horizon Chase só teve grande apelo e apoio da Apple para ela ser lançado, porque antes, um projetinho antes, eles fizeram um desenho do Cartoon Network, um jogo de um desenho do Cartoon Network, e esse jogo tinha sido
tinha tido um forte apoio da Apple para divulgação. Então é muito mais fácil se queimar barreiras assim. Pô, não tô desmerecendo o trabalho do Sandro, da galera da Quiris, eles são fantásticos, mas eles são um ponto fora da curva na indústria brasileira. Sim, sim. Muito pelo contrário, na verdade, até um ponto, só adicionando aí o que o Thiago falou, na verdade é uma ótima ideia, porque tem muita gente aí que fala assim, vou virar indie, vou fazer meu jogo, né, e não tem uma reserva, né, não tem, e as coisas demoram, às vezes o jogo não tem o sucesso que você esperava, então é bem aconselhável realmente você fazer seu patch e meia antes de adentrar nesse universo indie, ou até de fazer seus próprios jogos, né, igual aquele que você fazendo. E eu vou ser meio polêmico no negócio. A indústria brasileira cresceu bastante aqui, tem alguns jogos que fizeram sucesso, principalmente os jogos indie da galera que partiu mesmo do zero. O exemplo da galera que partiu meio que do zero foi a Behold. Eles falharam em fazer jogos para outras empresas e eles meio que estavam decididos, quase mesmo falindo quando eles fizeram o Knights of Pen and Paper, e aí foi um sucesso. E aí eles emendaram no Chrome Squad, e eles são um exemplo mais ou menos da nossa indústria brasileira, do sucesso que a gente pode fazer, começando com coisas pequenas e depois crescendo. Porque hoje quem sustenta essa indústria brasileira de megalomania, que parece que esse ano principalmente vai ser o show da megalomania, né? Porque o governo tá botando grana, né? A gente teve edital em São Paulo, a gente está tendo edital da Ancine, e, sei lá, tem alguns projetos que eu tenho certeza que vão dar certo, que vão entrar, mas tem outros projetos que claramente são projetos megalomaníacos. O Brasil ainda não tem potencial financeiro para fazer um jogo AAA. E não vai ser com 100 mil reais captados no edital que a gente vai fazer um jogo AAA. Então, uma parada que o Gui falou que eu acho super válida e que o Daniel pensa assim, e a gente começou, não só o Daniel, mas os outros desenvolvedores brasileiros pensam assim, e esses têm algum sucesso, que é fazer primeiro os projetos pequenos, entrega o MVP, né, o mínimo produto viável, e aí valida ele no mercado, entendeu? Se vai dar certo ou não. Depois você vai ganhando potencial para ir fazendo mais coisas, entendeu? Bacana, eu queria aproveitar que a gente tem então essa mescla aí de desenvolvedor brasileiro com o pessoal que está fora do país, para vocês compararem a realidade dos dois países, no caso, que o Canadá, nos últimos anos, ele tem sido muito visado pelos brasileiros, né? O pessoal, ao invés de querer ir morar nos Estados Unidos, está querendo ir para o Canadá. O que vocês enxergam aí da cultura do pessoal em torno da parte de desenvolvimento de games? Assim? Você recebe muito mais apoio? Que tipo de possibilidades vocês têm por estarem aí que não teriam morando no Brasil? O que vocês podem falar a respeito? Tá bom, então eu vou começar. Eu trabalhei até no Brasil antes de vir para o Canadá. Eu trabalhei numa empresa muito pequena que estava fazendo um jogo para tipo gerência de time de futebol. Eles tinham um jogo para web e estavam querendo passar esse jogo aí para mobile. E a visão que eu tenho é que as oportunidades são muito limitadas, né? O número de empresas que você tem aí é simplesmente muito menor. Tem pessoas muito boas, tem empresas muito boas, mas no final das contas as pessoas são menos especializadas na parte de jogos, né? Principalmente as empresas abrem e fecham muito rápido, e aqui você acaba tendo já se estabeleceu um pouco mais. Aí no Brasil é difícil uma empresa que consegue fazer um jogo e continuar, né, nessa ideia. Então, acho que a diferença é mais ou menos essa. Essas são as oportunidades e a maturidade da indústria. Aqui no Canadá, ela já está num nível bem à frente. A gente ainda no Brasil vai ter que ralar muito para chegar nessa maturidade de indústria de games que a gente tem aqui no Canadá. Digamos então que a profissão de desenvolvedor de games aí seja algo um pouco mais comum
digamos, Sim. né? Não é uma coisa, não é um sonho tão distante assim. Sim, não é tão distante. E aí no Brasil, como também as empresas de games estão tipo tentando, né? Estão na raça mesmo de fazer o jogo. Elas costumam não ter muita verba, né? Então você acaba trabalhando para essas empresas meio que no sonho, na esperança, né, de que um dia vai dar certo. E aqui já é um pouco menos isso, né? É um trabalho, deve ser valorizado como tal. E acho que você recebe um retorno melhor, né? Assim, tanto financeiramente quanto profissionalmente mesmo. Tem muitos eventos por aqui também dá muito desenvolvedor e rola também essa troca de experiências, troca de feedback. Que no Brasil eu também soube que está rolando em vários estados. Tem o Spin, tem o Bring, Bind, Pong. Cada estado está formando sua pequena coletiva de desenvolvedores, que é muito legal. No Sul também o pessoal é super unido, o pessoal tá sempre também se reunindo para ter esses eventos de feedback. Aliás, totalmente e livremente, totalmente inspirado no evento de feedback que tem aí na cidade que o Daniel e o Guilherme moram. O Spin, que foi o primeiro que a gente fez aqui no Brasil, ele surgiu de uma visita tem 2 desenvolvedores brasileiros, o Amor e o Pedro, que eles fazem jogos com o pessoal de Vancouver também. E aí eles foram aí, fizeram um jogo que inclusive fez sucesso pra caramba, que é o Towerfall. E aí, quando eles voltaram para São Paulo, eles meio que conversaram com outros desenvolvedores aqui, e aí surgiu o Spin. E aí, meio que essa sementinha foi se espalhando para o Brasil inteiro, e hoje tem, sei lá, tem nos 4 cantos do Brasil, a gente tem núcleos de desenvolvimento onde as pessoas se juntam, sei lá, mensalmente para rolar feedback, fora que tem o Big, que é um evento que cada vez cresce mais. A própria BGS agora tem uma área indie, que é uma área que não é pequena. Comic Con teve em 2015, agora 2016 não teve, mas a gente está tendo uma olhada, a mídia está olhando mais pro indie, mas o jogador brasileiro, e isso a gente sabe por, sei lá, estatística, o jogador brasileiro ainda não aderiu muito aos jogos indies, é um público muito pequeno. E falando com a galera que trabalha com AAA, o Brasil é gigante para vender AAA e deve ser minúsculo para vender indie. Sim, tudo isso é empírico, né? Mas a galera do AAA fala que o Brasil é um puta mercado que tem bastante gente que compra, e a gente, como indie, a gente viu que não é por aí, né? Eu acho que esse tipo de coisa você consegue ver, talvez no próprio reflexo da mídia de notícias envolvendo games que são AAA e games indie, né? E é muito mais especializada para games indie, muito mais de nicho do que os games não aparecem tanto, digamos, no mainstream. De um lado empresarial também essa diferença é muito grande, porque no Brasil, quem já tentou abrir empresa sabe, eu nunca tentei no Brasil, mas o Thiago já me deu ideia de como é que é. As coisas são muito mais complicadas para as empresas do Brasil, e o governo brasileiro não tem um acordo de taxação com o governo dos Estados Unidos. Então, quando você está ganhando pelo Steam, você paga imposto nos Estados Unidos e paga imposto no Brasil. Você é taxado duplamente. No mínimo 30%. Exatamente. Cara. Que diminui muito o seu lucro aí. Já no caso do Canadá, o Canadá tem um acordo de taxação com os Estados Unidos, a gente só paga o imposto aqui no Canadá mesmo. E o Canadá, principalmente British Columbia, que é a província que eu e o Guilherme estamos, tem muitos incentivos de impostos para empresas de tecnologia. Então, no caso, a Beat & Toast Games ela paga um imposto reduzido em comparação com outras empresas maiores e de outros ramos, e tem outros créditos de imposto também. No caso, se a gente estiver fazendo um jogo que possa ser considerado experimental, a gente pode aplicar para receber um crédito do governo, como contratar uma pessoa e o governo paga metade do salário da pessoa. Tem umas coisas assim que eles oferecem. Fora também os editais. Aqui a gente tem o Canadian Media Fund, que acaba bancando muitos projetos de jogos. Eu trabalhei brevemente numa empresa que estava fazendo um jogo por esse edital. E
É isso, tem muitas oportunidades aqui para empresas dessa área em Vancouver, em British Columbia. Pô, que Aqui no diferença, hein? Brasil, os editais estão começando, né? Mas o que eu percebo, assim, sendo bem sincero, assim, que as pessoas lançam muito menos jogos do que deveriam aqui no Brasil. E o Daniel também, apesar dele não morar no Brasil, ele conhece muita gente que desenvolve jogo no Brasil. E a gente não tem essa parada de falhar logo, né? As pessoas ficam anos para poder falhar, que não tentam para poder começar a falhar. E aí acho que isso que atrapalha mais o nosso mercado, porque esse negócio de o governo, no Canadá tem bastante apoio. Aqui no Brasil também começou a ter bastante apoio. Mas eu não tô vendo esse apoio como uma coisa que vai impulsionar o nosso mercado. Porque, eu não sei, eu sei que aí no Canadá tem alguns jogos até bacanas, jogos bons que foram feitos através do apoio do governo. Mas eles são meio que exceção a uma regra, né, Daniel? Se estiver errado, me corrija. Às vezes eu vejo notícia do Brasil, o pessoal querendo aumentar os impostos para jogos, né? Porque o pessoal ainda vê como jogo de azar, não sei. Não, isso é. Não tenho nem o que comentar a respeito do assunto, né? Porque é um absurdo. Vamos Já tem taxar mais a tudo quanto é Steam, coisa, tipo, né? não... Não só a Steam, né? Eles tentaram taxar aí um monte de serviços digitais, enfim, como se já não tivesse imposto que chega. Mas, de qualquer forma, para a gente não finalizar aí o nosso episódio de hoje falando mal do governo só, que quando entra por esse assunto é inevitável, né? Começa a lembrar de um monte de problema de queijo. Eu gostaria que vocês, como pessoas já mais experientes na área de desenvolvimento de games, trabalhando há algum tempo já com isso, dessem dicas para quem está querendo começar nessa área aí, que tipo de coisas vocês recomendam estudar, se é necessário mesmo fazer alguma faculdade para fazer esse tipo de coisa, se tem que sair fora do Brasil, se é só melhor, se tem como fazer games aí de sucesso dentro do Brasil e tal, vocês já comentaram alguma coisa nesse sentido. De repente aí combinem com a trajetória de vocês e mostrem para as pessoas o caminho das pedras aí que vocês conhecem. Bom, vai lá, Daniel. Ok. Eu diria que para o pessoal que está começando, todo mundo geralmente, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que começa, eles querem começar fazendo aquela coisa, aquele GTA, aquele RPG gigantesco, cheio de personagens, cheio de coisa, cheio disso, cheio daquilo. Eu diria comece muito pequeno, vá seguir um tutorialzinho de jogo da memória, de Pong, de um jogo simples e termine. Você aprende muito mais terminando um jogo pequeno do que abandonando vários projetos grandes que você nunca vai terminar. Eu, quando comecei, também comecei do mesmo jeito que eu estou dizendo para não começar. Eu comecei querendo fazer um beat 'em up com 4 personagens escolhíveis, 4 mundos diferentes, um bocado de coisa. Eu acabei terminando, parei de mexer nele com um mês e mudei de visão e comecei a fazer jogos pequenos. Hoje, eu contando os jogos que eu já fiz, foram em torno de 30 jogos, mas o Rocket Fist, que foi meu primeiro projeto comercial, maior mesmo, foi o jogo de número, sei lá, 26, 25. E é isso, com projetos menores, você aprende muito mais rápido. O Thiago até falou mais cedo do fale rápido. É melhor você falhar com um projeto pequeno de um mês do que você gastar um ano e meio num projeto para falhar depois. Eu diria que essa é a melhor dica que eu posso dar para quem está começando. Faça coisas pequenas, faça coisas rápidas e teste bastante, pegue os seus amigos para jogarem, assista pessoas jogando o seu jogo, porque muita coisa que é óbvia você vendo alguém jogar, é óbvia para você, não é óbvia para outras pessoas. Talvez uma pergunta, só desculpa atrapalhar, Guilherme, uma pergunta que seja interessante de fazer é se vocês acham que obviamente é mais fácil você ter uma equipe para desenvolver um game e tal, vocês são uma equipe reduzida, mas ainda assim uma equipe. Vocês acham que é possível fazer um game a nível Steam, como vocês fizeram com uma pessoa apenas? Toby Fox, Undertale. Um abraço. Eu antes do Guilherme entrar, eu fazia tudo menos o áudio. Se eu conseguisse fazer o áudio, eu conseguia.
Mas ele descobriu, mas ele falhou rapidamente, descobriu Eu falei rapidamente com áudio, chamei o Thiago para resolver os problemas de áudio e é isso aí. O Wonderbox até então eu fiz tudo menos o áudio, mas o Guilherme está entrando agora para portar o Wonderbox para o Xbox. Que eu acho que é a primeira vez que a gente está falando isso em público. Olha, um exclusivo. Primeira mão. Primeira mão. O Daniel é a nova caixa do time. Daniel não, o Gui. Sim, o Guilherme ia fazer agora as dicas dele para quem está começando. Não, eu só ia adicionar ao que o Daniel falou, que realmente eu acho que é um ponto fundamental isso que ele falou. Todo mundo que já fez jogos sabe que isso aí é uma frase comum, né, que você escuta. Os seus primeiros 10 jogos vão ser ruins. Tem gente até que fala que são os seus primeiros 20, 100, o número varia. Mas a verdade é que começa pequeno, faz jogo, que no início vai ser ruim, não tem jeito, e você vai melhorando aos poucos. E outra coisa é mostrar o seu jogo cedo. É verdade. Principalmente para indie, a gente tem, assim, fazendo a metáfora do desenho, né? Você vai lá gastar, sei lá, uma semana para você desenhar perfeitamente, sei lá, um rosto. E aí só depois que ele está perfeito, na sua visão, você vai lá e mostra para as outras pessoas. Você não pode ter essa visão com o desenvolvimento de jogo indie. Principalmente porque as equipes são muito pequenas, você acaba entrando nessa zona do jogo, você entende o jogo por completo, mas está tudo dentro da sua cabeça. Então, quanto mais rápido você conseguir expor o seu jogo e conseguir opiniões de pessoas que não estão envolvidas no desenvolvimento, melhor, mais rápido o seu jogo vai crescer e muito provavelmente mais sucesso você vai ter com ele. Então, mostrar rápido, mostrar o que você tiver rápido para as outras pessoas. É uma coisa engraçada também que eu vejo o pessoal querendo começar o primeiro jogo formando uma equipe de 10 pessoas. Eu diria que uma outra dica é não façam uma equipe grande. No máximo, 2. Chama um amigo para aprender com você. Mas se você está aprendendo, se está fazendo seu primeiro jogo, não forme uma equipe. A equipe só complica as coisas. Você começa a ter que se preocupar com controle de versão, com divisão de tarefas, ter que fazer reuniões para manter todo mundo atualizado. Só dá problema. Também não pense em ganhar dinheiro com seu primeiro jogo. Eu gosto de fazer comparação com o cara que vai aprender a tocar violão e já está marcando o horário no estúdio para gravar o primeiro CD. Ninguém faz isso. Só que com os jogos o pessoal acha que vai fazer. Então, já que falou de música, né, vou dar minhas dicas. Assim, falando com um profissional de áudio, profissional que faz trilha, faz efeitos sonoros para games, tem 3 coisas. Primeiro, se você é um profissional que está fazendo música agora, não acho que você vai começar a fazer trilha de games, assim, uma parada, apertou o botão e já sair fazendo trilha de games, que é a mesma coisa. As pessoas ainda acreditam, ainda tem essa fé que áudio para games é a mesma coisa que áudio para qualquer coisa, e não é. Em games, o profissional que sabe fazer muito bem um tipo de música, ou que tem uma característica pessoal muito inconfundível, e a gente pode dar vários exemplos, o Darren Korb do Bastion, do Transistor, o Danny Baranovsky do Super Meat Boy, são caras que provavelmente no cinema não fariam grande sucesso, mas em games fazem. Por quê? Porque eles têm uma característica intrínseca deles que é como se fosse uma marca, é como se eles tivessem a sonoridade, por exemplo, se fosse Stones tocando, você sabe que é a guitarra do Stones tocando, você sabe que é a guitarra do Alex Lifeson do Rush quando ele tá tocando. Por quê? Porque tem uma sonoridade, tem uma assinatura sonora. Então foque menos em querer fazer todos os tipos de música do universo de uma vez só, foca no estilo de música assim, que você acha que você é bom. Não fique enchendo o saco do desenvolvedor mandando e-mail, querendo fazer trilha, tá? Eu, até hoje, todos os melhores jobs que eu peguei de trilha, inclusive o do Daniel, que eu conheci no Twitter e nem me ofereci para ele, é você não se oferecendo para o desenvolvedor, e sim conhecendo o desenvolvedor
e ele sabendo que você faz áudio, se ele gostar do seu áudio, ele vai te chamar. Isso é uma coisa meio diferente das outras coisas, porque quem trabalha com áudio e publicidade acha que o negócio é departamento comercial e vamos spamar aí todo mundo que faz games para ver se alguém quer fazer quer que eu faça áudio. E minha experiência pessoal é que todas as vezes que isso acontece, você não vai conseguir o job. Ou se conseguir, vai ser porque o cara não tinha opção, ou porque o cara não foi. Não é porque o cara gostou realmente do seu trabalho. Segunda dica, terceira. Mas Thiago, como é que eu faço para fazer portfólio? Game Jam, bicho. Vai lá, são 24, 48, 72 horas e bota para fazer música, mostra lá na Game Jam que você é bom. Mas eu não consigo fazer uma música em 3 dias. Cara, o problema é teu, aprende. Se vira. Primeira Game Jam que eu participei, eu fiquei desesperado. Eu falei, eu não vou conseguir fazer uma música que eu demoro uma semana para fazer em 48 horas. No final, eu acabei fazendo. Você aprende a simplificar muito mais. Isso é até bom para você como profissional de música, que normalmente músico, quanto mais estuda, mais quer complicar. E quanto mais quer complicar, mais fica longe de quem vai curtir o seu trabalho, que é o ouvinte que não estudou música. Tá? E a última coisa é, estuda audiodinâmica, estuda game design, entende como um jogo funciona, porque hoje, cada vez mais, o cara de áudio não é um fornecedor de trabalho que joga as músicas na mão do desenvolvedor. Ele toma decisões de design até do jeito que a música vai funcionar em termos de design no jogo. Então, essa é a última dica que eu posso dar. E, por último, de novo, não seja chato mandar e-mail para todo mundo. Evite spam em qualquer momento, em qualquer lugar da sociedade. Fica aí. Principalmente porque não é efetivo, você vai ficar marcado como chato da indústria. Não, com certeza, é a mesma coisa. É tipo assim, você já comprou alguma coisa de alguém que te jogou um panfletinho na rua? Não. Depende, já fui almoçar no restaurante que eu recebi o panfleto, mas veio de mim interesse, o cara não ficou me apurrinhando, sabe? Entender, não tem aquela de venha conhecer o melhor bife da região. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação aí de todos vocês, do Thiago, que está no mudo agora aí. Não sei se ele vai voltar a tempo, mas de qualquer forma, muito obrigado ao Thiago, ao Daniel e ao Guilherme. E aí vocês podem deixar suas considerações finais aí para o nosso público. E lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o site da Beating Toast e você também encontra o link da Steam para os 3 games aí que a gente falou durante o episódio. Então, muito obrigado aí, Daniel, pela presença. Se você quiser fazer os seus comentários finais. Obrigado você aí para chamar a gente. Foi bacana participar e conversar um pouquinho aqui sobre nossa experiência como desenvolvedores brasileiros do Canadá. Obrigado. Também agradecer a oportunidade do podcast, foi bem legal conversar, bater esse papo. Considerações finais, não sei, acho que a gente falou bastante aí, o negócio é parar de arrumar desculpa e aprender e fazer acontecer. Fazer protótipo, ir aprendendo e ficando melhor. Não querer fazer o melhor jogo no início da sua carreira. Vai fazendo aos poucos que você chega lá. Thiago, aí se quiser fazer as suas considerações finais. Obrigado pelo convite. Eu dei uma olhada no seu canal, muito bacana, tem bastante coisa legal, só tecnologia, games e tudo mais, acho bem legal. E é isso, é o que eu tinha falado. A gente vai ter uma demanda de profissionais de áudio cada vez maior na indústria, porque aquele carinha que achava que fazia música e não sabia fazer, ele está sentindo a pressão de qualidade do mercado para ele chamar alguém que saiba fazer o trabalho. E sound design também, inclusive é uma área que eu acho que as pessoas aqui no Brasil subestimam e deveriam pensar melhor, porque lá no Canadá, a única chance de um cara de áudio ser empregado assim efetivamente é se ele for um bom sound designer. Olha aí, fica a dica então. Beleza, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, compartilhem esse Geocast aqui para os amigos de vocês. Aí tem bastante informação interessante para quem entrar na área de desenvolvimento de games e para quem tem curiosidade também de saber como é que é a vida de quem trabalha nesse tipo de coisa lá fora do Brasil, no caso no Canadá. E quem sabe aí os 2 no Canadá, mas quem sabe 3 até o meio do ano, né? Pois é, né? Se tudo der certo. Então, em suma, eu quero agradecer a
de todos e desejo toda a sorte para vocês aí. Eu pretendo fazer vídeos mostrando os 2 games que vocês têm aí para PC e para Linux também. E quem sabe aí no futuro Space Cats também saia, né? Então, Eu espero toda que a sorte Rocket Fist em pra breve vocês. funcione no Linux. Já deixa o aviso, sucesso. cara. Todo mundo que faz vídeo do Alebox dança na música inicial ou canta. Você tem que fazer um dos dois, cara. Vou ter que prestar atenção na musiquinha, então. Vou ter que esperar, na verdade, aí a correção do Rocket Fist para poder jogar ele também, mas o Warbox tá tudo 100%. Sim. Isso, bom. Show de bola, então. Até a próxima. Show de bola. Até Valeu a próxima. e Até falou. abraço. Um abraço.